Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz e paz ao seu coração. Hoje é quinta-feira, pessoal, dia 23 de abril, com muita alegria. Super feliz eu estou. Abrimos ontem as inscrições, né, para o nosso retiro mundial. Um monte de gente inscrita para a semana que vem. Que bênção, que luz! E você já se inscreveu? A gente está brincando, são os hashtags inscritos, né? Depois eu vou te explicar um pouquinho mais sobre esse projeto lindo que vai ajudar muitas instituições de caridade, principalmente o seu coração, a se libertar de muitas ansiedades através das técnicas de meditação que eu vou te ensinar nesse retiro maravilhoso de semana que vem online, né? Você vai fazer sem sair de casa, algo muito especial. Mas, meus amigos, hoje na nossa pílula, eu queria conversar com você sobre a continuidade da pílula noturna de ontem e da live de ontem à noite, em que eu falava sobre como lidar com os sofrimentos de quem a gente ama. Não é? Ontem à noite eu falei na pílula noturna sobre isso, a live foi maravilhosa sobre esse tema, mas sempre tem algo a mais para contribuir. E eu sei que muitos de vocês às vezes não podem participar das lives, né? Então eu acho importantíssimo a gente trabalhar esse tema aqui. Qual que é a grande questão? Todo mundo tem alguém que sofre, todo mundo tem alguém que ama e todo mundo tem momentos de dor pelas dores de quem a gente tanto ama. Por exemplo, imagina você pai ou mãe com seu filho doente no hospital internado. Imagina você passando pelo sofrimento enorme de ver uma pessoa que você ama desempregada. Imagina você observar alguém que está passando por uma provação difícil, né, em qualquer área, saúde, financeira, a parte de relacionamentos e assim por diante. Então, a nossa primeira reação é querer resolver o problema dos outros. Sobre isso eu falei ontem à noite. Não é? A gente não tem que resolver o problema de ninguém quando não nos cabe fazer isso. Nós precisamos apoiar, ajudar e, lógico, quando é possível, em alguns casos, ajudar na solução, a gente ajuda. Mas é sobre isso que eu quero te explicar agora. Muitas vezes, karmicamente, não é possível. Pode observar, quando a vida deseja que nós interajamos com as pessoas que a gente ame, lutando, trabalhando, mas existe uma solução sob o nosso alcance, é porque do ponto de vista kármico isso é possível. Vou te dar um exemplo. Um familiar seu está muito doente, mas você pode levá-lo ao hospital, vai passar por um tratamento de saúde longo, mas você pode ajudar a comprar os remédios, a estar junto. O tratamento é doloroso, você pega filas, não é? É doloroso para o familiar, para você, você tem que cuidar dele dentro de casa, mas de repente ele se cura. Então havia um resgate, uma aprendizagem de vocês dois nesse processo maravilhoso e deu certo, dentro da sua expectativa. Só que a gente precisa entender, gente, que muitas vezes nós vamos vivenciar alguns desses conflitos em que a resposta vai ser exatamente não ser possível resolver o problema. E ainda assim ele vai estar lá. É o caso exatamente no mesmo exemplo em que seu familiar está doente, seu familiar está internado e você não pode fazer nada. Às vezes é uma doença incurável. Você não tem como curá-lo, é isso que eu quero dizer. Você não tem como dar um remédio de uma hora para outra, mas você pode ficar ao lado dele, dela, falando do Evangelho. Você pode aprender a trabalhar com ele ou com ela o desapego da vida material, trabalhar a espiritualização do ser. Você pode estar ali ao lado dele ou dela durante o tempo que for possível e necessário, nesse exemplo que eu estou te contando do hospital, inclusive na hora do desencarne, se for possível. Então, meus amigos, existem situações na nossa existência que a gente não vai conseguir mudar. Você pode amar, você pode rezar, você pode abalar Deus e a terra, como dizem, né? Algumas pessoas que têm essa expressão, eu rezo e abalo Deus e a terra, mas não vai mudar nada. Porque às vezes do ponto de vista kármico é necessário que seja assim. É necessário que algumas situações aconteçam, que desencarnes ocorram. É necessário que alguns problemas ocorram. E isso faz parte, gente, do nosso processo de maturação interior. Por mais que nos doa, por mais que às vezes a gente não aceite, por mais que a gente não entenda, mas aprender a lidar com a dor do outro, respeitando muitas vezes o direito e a necessidade que o outro tem de passar por sua dor, mas ajudá-lo ou ajudá-la a fazer isso com dignidade, com serenidade, com hombridade, é a melhor coisa que você pode fazer.
E eu sei, meus irmãos, que não é fácil, não é verdade? Não é fácil. Quando a gente tem um animalzinho, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, é a mesma coisa. Quantos de nós acompanham o animalzinho nos seus dias finais, às vezes de vida, fica naquela dúvida se pratica ou não eutanásia, algumas enfermidades dolorosas, às vezes dói mais na gente, se a gente vê o animalzinho que não tem esse nível de consciência que a gente tem, mas nosso coração às vezes se corrói, a gente se questiona por que tanta dor, mas aquele animal está evoluindo espiritualmente e nós também. Embora a gente não possa curá-lo, mas você pode estar ali do lado dele, dando a sua atenção, dando o seu carinho, fazendo a sua prece, e com certeza a sua vibração vai ser extremamente importante para esse ser inteligente que está se desenvolvendo, né, para a eternidade. Então, meus amigos, é necessário ter muita sabedoria para lidar com as nossas dores, mas também é necessário ter muita sabedoria para lidar com a dor de quem a gente ama. E entender que não adianta querer pegar a dor do outro e botar nas suas costas, porque se Deus assim o quisesse, você teria nascido com a dor do outro e não o outro. Pensa nisso. Seu papel não é fazer transferência de peso, porque você não dá conta nem do teu. Eu não dou conta nem dos meus problemas, eu querer pegar o problema dos outros para mim. Entende a ideia? O nosso processo é de aprendizagem, de amor. A gente está aqui na Terra para se ajudar mutuamente. Isso a gente pode fazer quando a gente tem um coração em paz, um coração generoso e o desejo sincero de fazê-lo. Tá bom? Ah, meus amigos, estou te esperando o Evangelho no Lar às 10h30, hein? Para a gente falar mais sobre esse assunto, sem dúvida, 10h30 da manhã, nosso Evangelho. E a nossa inscrição? Gente, Retiro Espiritual Mundial pela Paz Interior. Começamos as inscrições ontem, graças a Deus, superou as nossas expectativas iniciais. Como sempre, vocês não superam, né? Estou compartilhando o link desde ontem à noite para quem não pode participar das lives, se inscreva. É um projeto barato, tem acessível para toda a humanidade, graças a Deus, é uma coisa simples. E ao mesmo tempo você tem o poder de poder ajudar muita gente. Você vai se inscrever uma vez, presta atenção, você faz uma inscrição e ao mesmo tempo, no sábado que vem, o dia todo, de 9 até 6h30 da tarde, né? Sua família toda pode participar dentro da sua casa. É uma inscriçãozinha só, você não tem despesa com passagem aérea, com alimentação, com ônibus, com nada, e vai participar de um retiro espiritual profundo, que eu já dei em diversos países. E eu estou muito entusiasmado, e você sabe por quê? Porque parte de todo esse processo das inscrições vão ajudar diversas instituições de caridade. Nos próximos dias eu vou começar a falar delas aqui para vocês, que estão passando por graves necessidades, principalmente instituições que cuidam de pessoas idosas, em Fortaleza e na cidade de Manaus, em que o Covid-19 tem ceifado muitas vidas. Então a gente pode ajudar sim, né? Mas nós vamos ajudar nos aperfeiçoando espiritualmente. Então, se inscreva, ajuda a divulgar essa mensagem, gente. Né? Retiro Mundial pela Paz Interior, dia 2 de maio, sábado que vem. Inscrições abertas e olha, para te estimular ainda mais, quem fizer inscrição, estou dando um livro meu, né, para que vocês se inscrevam. Sobre como lidar com as angústias e ansiedades, um dos meus livros prediletos da nossa coleção Nosso Muito Bom Dia. Tá lá, ele é online, um livro digital para que você possa lê-lo e cuidar do seu coração de uma maneira ainda mais especial, tá bom? Lembre-se, juntos nós somos mais fortes e a gente com certeza ajuda a construir um mundo melhor. Mesmo que cada um tenha a sua dor, com certeza trabalhar para aliviar a dor do outro, esse direito Deus nos deu, tá bom? Tô te esperando então. Beijo grande no seu coração, muita luz e paz e você já sabe. Sabe ou não sabe? Até breve! Até muito, meus amigos amados e queridos. Até muito breve.